Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamede e no vídeo de hoje nós vamos discutir aqui alguns usos da nossa língua portuguesa de uma maneira simples para que você consiga adquirir mais conhecimento e também tirar algumas dúvidas sobre os temas que serão apresentados. Espero que vocês gostem. Vamos participar então? Partimos lá para o vídeo agora. Como você já sabe, é simples e fácil de participar. Basta simplesmente acompanhar e depois conferir as respostas conosco. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, porque você vai se deliciar com as questões que nós estamos propondo, ok? Então, comecemos aqui os nossos casos. Vamos ver o primeiro caso do dia. Veja bem, meu querido, olha comigo. Se o conteúdo do produto não conter ou contiver o que está oferecido na descrição, devolveremos o seu dinheiro. Então, vamos pensar aqui no uso correto do verbo. Qual seria o uso correto? Se o conteúdo do produto não conter o que está oferecido ou se o conteúdo não contiver o que está oferecido. Você sabe como funciona? Então, qual seria a resposta correta? Pense aí um pouquinho, raciocine, consegue saber? Vamos ver o caso? O caso é simples demais, não é, pessoal? É se o produto não contiver, é isso. Olha que interessante. A tendência do português é você, neste caso do uso do verbo aqui, é usarmos verbos como se fossem todos os verbos regulares. Por quê? Verbo regular, na hora que nós conjugamos, ele não sofre alteração nenhuma. E este verbo aí, exclusivo, não é? Que é o verbo conter, derivado do verbo ter, ele não é regular. Então, na hora que nós usamos essa oração, se o conteúdo, isso aí, pessoal, é chamado futuro do subjuntivo da língua portuguesa. É um futuro hipotético, digamos assim, porque ali você está propondo, olha, se não tiver, se não contiver, quer dizer, pode ter ou não. Então, é uma ideia de futuro, uma hipótese, só que o problema são os verbos. Então, aqui estou colocando um exemplo, porque também traremos vários outros aqui para que você aprenda. Então, veja bem o motivo. Olha que interessante. O verbo conter, ele deriva, quer dizer, ele tem origem lá no verbo ter. E o verbo ter já é um verbo irregular. Se nós pensarmos, o que é um verbo irregular? Que não possui a mesma forma na hora que nós conjugamos. Porque os verbos regulares, nós não temos problema, né? Eu amo, tu amas, ele ama. Agora o verbo ter, não. Eu tenho, tu tens, ele tem. Veja bem, ele sofre alterações na hora da conjugação verbal. E aqui está acontecendo isso. Como o verbo conter vem, deriva do verbo ter, nós temos que seguir a regra do verbo ter. Então, por exemplo, se eles tiverem, se eles contiverem. E esta regra também, olha que interessante, serve para o verbo manter, olha só, deter, reter, obter, abster-se, quer dizer, os verbos que derivam do verbo ter. Espero que você tenha aprendido. É muito importante, então, conjugarmos bem os verbos. Vou trazer depois para vocês outros casos dessas situações tão corriqueiras, mas tão importantes. Então, fica aí o aprendizado para você. Vamos ver mais um casinho? Olha, esse aqui é uma delícia. Quem não se lembra dos erros que acontecem por aí, não é? E é muito interessante. Olha aqui, eu coloquei dois casos. Eu achei muito válido trazer essa proposta. Já são 12:30 e comi meia maçã. Muito bem. Aqui eu já deixei ali certo, não é? Ainda questionei. Eu acho que vale a pena questionar isso aqui. Você acha que está errado? E se você achar que estiver errado, como seria o certo? Vamos lá. Pensem um pouquinho, olha, já são 12:30, comi meia maçã. Vamos falar sobre isso? Acho que você já deve estar pensando, há alguma coisa estranha no ar. Há uma coisa estranha sim, há algo estranho aí. O que você percebeu é o seguinte, o 12:30
Perfeito. O que não estava correto era o verbo. Por quê? Nós não podemos falar que já são. São é plural. Se você está falando sobre o dia é. Então vamos pensar em concordâncias. Veja bem, já é meio-dia. Ponto. O dia é. Concordei o verbo com, não é? O seu substantivo. E por que meia? É meia hora. Então, é meia hora do dia. Por isso é que muita gente, olha que interessante, não é verdade? Já diz, meio-dia e meio. Olha bem, cuidado. Meio-dia refere-se ao dia. Meia refere-se à hora do dia. Ok? Aqui na minha terra, não é? Que nós estamos bem próximo de Minas Gerais aqui, as pessoas já nem cometem mais esse erro, porque quando a gente escuta aqui, o pessoal diz meio-dia e meio. Olha só, ponto, resolvido o problema. Não é? Nós escutamos muito isso na minha cidade. Meio-dia e meio. Ótimo, ficou todo mundo pela metade. Mas enfim, brincadeiras à parte. O que você vê da maçã? A maçã está correto. Meia maçã, é a metade da fruta. Então a palavra meia, ela é ali um pronome, digamos assim, olha só, substantivo, que se refere ao pronome, ao substantivo maçã, não é? Então seria a ideia de metade. E lá em cima a mesma coisa, meia hora. Porque muita gente pensa que o meio seria o quê? Simplesmente um advérbio. Não. Meio pode ser advérbio de intensidade. Mas no caso, aqui é metade. Percebeu? Porque está até no feminino, não é? Está variando. Muito bem. Vamos mais um caso? Olha só, estamos indo bem. Veja esse. O que você sabe sobre isso? É a princípio ou em princípio? Vamos ver? Toda criança tem direito à educação. Em princípio ou a princípio? Como é que funciona? Você sabe? Fica a dica para você. Eu te desafio agora. Vamos ver se você dá conta. Pegou? Você sabe sim. Seria a resposta qual, pessoal? Em princípio. Olha que interessante. Toda criança tem direito à educação. Mas se você não sabe, estamos aqui para te ajudar. O que seria em princípio, a princípio, por princípio, que existe também, vocês estão percebendo a troca desse em, a, é uma preposição e o sentido também muda. Então, veja bem, a princípio seria no início. Em princípio seria em tese. Então, olha que interessante, ali o que nós vimos? Em princípio. Por quê? Em tese. Quer dizer, estamos ali discutindo, veja bem, discutindo um assunto. Então, olha lá, toda criança tem direito, em princípio. Agora, a princípio seria no começo. Aí não tem lógica você falar a princípio. Olha só, vocês estão vendo? E por princípio é por convicção. Então você lê livros religiosos por princípio. Então, quer dizer, aí é a sua convicção de fazer o que você gosta. E olha que interessante, um exemplo para que você também perceba como funciona isso, né? Olha ali, ó. Eu queria ser médico a princípio, quer dizer, no início eu queria ser médico, mas depois eu preferi ser professor. Veja bem, não é simples? Então basta a gente simplesmente entender a preposição e entender também a locução. Aprendeu? Fica a dica aí para você não cometer mais esses equívocos. Vejamos agora mais um caso muito interessante. Como é que você completaria esta sentença? Aquela raça foi totalmente dizimada ou a raça foi totalmente exterminada? O que é o mais adequado para você aqui? Pense um pouquinho, vamos lá. Qual seria o correto, hein? O que você colocaria aí? E o correto seria, pessoal, exterminada, com certeza absoluta. Você deve estar. Mas por que não dizimar? Dizimar também não é matar, só que há um probleminha que nós precisamos aqui discutir com vocês. Dizimar não seria a 10ª parte. Então vamos pensar, se nós falarmos, olha, foi dizimada, então nós teríamos, em cada grupo de 10, nós teríamos que pensar sobre isso, não é? Seria essa parte. E não dá para falar pelo todo, então eu acho que dizimar fica um pouco fora. Veja que interessante como funciona, quer dizer o extermínio. Aí sim,
Aí funcionaria bem melhor. Porque dizimar, então, você sabe, olha, acontece, só que seria essa matança em cada grupo de 10. Então seria muito estranho, né? Você fala, olha, acabamos com aquela raça, né? E aí não seria o extermínio. Muito interessante, não é? E, pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui conosco novamente nesse grupo de perguntas e vamos conseguir sempre melhorar o nosso português. Espero você no próximo questionário, ok? Aguarde, nós nos encontraremos em breve. Um grande abraço a todos. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!